Pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer aqui mais um vlog, daqueles nossos vlogs que usam de fundo o 308. Ele tá lindo, 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 porque eu lavei ele todo, caprichei em tudo, né? Eu esqueço como esse carro, ele é bonito, né? Quando a gente vai tirando as camadas de sujeira dele, ó, agora ele não tá em duotom, né? Como fica sempre essa porta dianteira mais em tom diferente das outras. É, é muito bonito esse carro. Quando ele aparece, né, você limpa ele, ele volta a brilhar, né? Essas pérolas quando o sol bate forte nele, né? Que ele fica meio amarelado. Nossa, é muito bonito. Meu carro é muito bonito. E os ovinhos aparecendo ali, ó, a sacanagem. Mas então, teve um inscrito que me questionou a respeito da velocidade máxima do 308 THP. Pode parecer uma coisa boba, mas aí a gente consegue inserir alguns contextos, algumas coisinhas aqui interessantes. Tá bom? Então a gente vai responder esse inscrito. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva. Com tosse agora. Que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui pro canal. Se você já é inscrito, participe da área comunidade, que lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou, de curiosidades automotivas em geral. Eu fico me questionando para que eu falo isso, porque eu nunca mais eu dirigi um carro de test drive. Ou melhor, eu dirigi, mas eu nunca mais fiz esse tipo de vídeo. E se você está procurando conteúdo específico de algum carro, tipo 308 aqui, que tem uma playlist de mais de 100 vídeos aqui no canal, verifique a área das playlists, que lá nós temos diversos carros que foram que ainda são meus no seu uso cotidiano. Bom, velocidade máxima de THP Flex, né? E de THP. Tem variantes, né? Porque o THP ele teve em diversos tamanhos, assim a gente pode dizer, né? A gente tem desde um DS3, que é uma coisa ultra leve, com 165 cavalos, o 208 GT, né? Que também é outro carro mais leve ainda, até, né? Então, carros muito leves com câmbio manual e carros que são bastante pesados com câmbio automático, que é o caso do DS5 aqui no Brasil, né? Muita gente vai falar, nossa, e o 508, aquele sedã grande? Então, o 508, ele usa a mesma plataforma, né? Plataforma 2 do 308, mas o 508 ele tinha alguns índices de redução de pesos assim absurdos. Vocês imaginem que o 508 era um carro de mais de 5 não, cerca de 5 metros de comprimento. Carro do tamanho um pouco maior que um Fusion, um pouco menor do que o Accord, né? Então, um carro muito grande para o nosso padrão. Ele era mais leve do que o 408, que é o sedã do 308. Ele tem o peso do 308, 1.420 quilos. É absurdo como eles conseguiram suprimir peso. Claro que tem alguns detalhes. É capuz de alumínio, a tampa da mala dele é plástica, né? Que são alguns recursos, né? Então tem algumas coisas que são feitas para diminuição de peso e melhorar o desempenho. E principalmente também porque ele não tem um tetão. Né? Esse teto pesa pra caramba, tá? Porque ele é de vidro, é um vidro mais ou menos dessa grossura, né? Para ele aguentar a dinâmica do carro, né? Dinâmica que a gente diz, dinâmica torcional. Então tem um peso bastante grande. Mas a gente tem uma variação de velocidade muito grande, né? Que a gente vai desde carros que chegam a cerca de 240 por hora, né? Que é o caso do DS3, do 208 GT, até mesmo carros que vão ficar pouco acima dos 200, em torno de 205 a 210 por hora, que é o caso do DS5, né? 3008, 5008 também ficam nessa faixa, que são carros que têm, além de terem um peso a mais, eles têm um coeficiente aerodinâmico pior, porque são SUVs, né? O 3008 e o 5008. O DS5 não, o DS5 ele corta muito bem o ar. Então, a gente tem essa variação. No caso do 308, o primeiro THP só foi a gasolina, que foi de 2012 a 2015. O modelo a gasolina, ele chega a cerca de 218 km por hora de máxima. Tem algumas variações que vão dizer 215, mas é entre 215 e 218, que já é uma boa velocidade, né? Uma baita velocidade, inclusive, né? No caso do THP Flex, né, a gente não tem os dados exatos, tá? No caso do THP Flex, a gente tem cerca de 223 km por hora, porque você tem uma potência maior do que no modelo a gasolina apenas, né? Então isso acaba valendo muito na hora de você chegar a uma velocidade máxima. R$ 223, tá? Se você for olhar de painel, ele vai dar 230, tá? E quando a gente fala velocidade máxima real,
Inclusive eu quero aqui chamar um destaque, tá? Porque eu tenho visto muita gente fazendo isso. Você não consegue avaliar a velocidade máxima de um carro jogando o carro praticamente de um morro para baixo, que aí você vai descobrir a velocidade ou do limitador do carro, né, para os carros que têm limitador, ou a velocidade final da relação do diferencial misturada com a aerodinâmica. Entendeu? Então aí é muito fácil, cara. Você vai ver carro 1.0 chegando a 190 por hora, aspirado, né? Você vai ver coisas assim, tipo um Fiat Cronos chegar a 220 por hora, né? E não, coitado do Cronos, não é que o Cronos 1.8 não seja ruim, mas ele nunca vai chegar naquela velocidade numa condição normal, né? Num plano, né? A não ser que você taque ele lá de cima, porque aí ele tem a relação diferencial muito longa e aquilo solta o carro, misturado com a aerodinâmica, faz o carro fluir. Alguns carros que tem aerodinâmica pior demoram mais, outros não, vão mais rápido, que é o caso desse 308. Se você fizer um negócio desse com 308, só para vocês terem noção da relação diferencial desse carro. Ele tem uma aerodinâmica boa, que eu acho que é em torno de 0,30 ou 0,29, ela é bem boa até a aerodinâmica desse carro. Então ele tem um arrasto baixo para o tamanho dele. E a relação do câmbio dele também é muito longa. Então, se você jogar esse carro de uma ladeira muito longa para você dar a velocidade máxima, você já chegando lá, 220, 225, 223, né, da máxima dele, se você soltar e apertar o acelerador numa descida, esse carro vai ir até os 300, porque relação de diferencial ele tem. Só que isso não quer dizer que isso vai ser a velocidade máxima dele real, que eu daria numa condição muito peculiar, que é você soltando o carro de um ladeirão. Entenderam? E aí ele se aproveita da aerodinâmica e da relação que não segura o motor do carro, né? Só explicando a relação dele, como é que você descobre mais ou menos essa velocidade máxima do câmbio. Vamos deixar isso claro, do câmbio, não do carro. Pela quantidade de rotações por minuto a 100 por hora. Então, se a 100 por hora esse carro faz 2.000 rotações por minuto, a 200 ele está a 4.000 em sexta, né? E a 300 ele está a 6.000, ou seja, a relação de sexta marcha desse carro ela é capaz de chegar a 300 quilômetros por hora, mas isso não é uma condição real, né? Mas tem gente que vai acreditar nessas histórias de carochinha, né? Então não, gente, não é dessa forma que a gente avalia uma velocidade máxima. Geralmente, para você avaliar a velocidade máxima, aí eu vou falar uma coisa aqui que eu já me enrolo um pouco. Você pode verificar, por exemplo, em canais da Argentina que eles geralmente verificam isso, tá? Por exemplo, o Eduardo Smock, que é maravilhoso, as avaliações dele de carros são espetaculares, que ele tem um programa há mais de 20 anos, né? A gente não gosta de carro, não é coisa de brasileiro que finge que gosta de status, né? A gente não ama carro, que é o Auto All Dia, né? Você pode verificar lá que tem um monte, inclusive tem uma montanha de 308, inclusive tem um que eu adoro dele, que ele fez quando lançaram esse facelift do 308 em 2015, numa cor que não veio para o Brasil, que eu teria fácil. Aquela cor é linda, 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 que é um 308, eu não sei se é um grife, tá? Mas ele é um THP com transmissão manual, que isso não existiu aqui no Brasil, na cor Bleu Burrasque, né, que é um azul marinho lindo, mas o carro é lindo, 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 lindo. Muito mais bonito que esse branco. Inclusive, o meu carro é bonito, mas eu acho o azul bonito, né? Então lá você consegue verificar, né? O Matias Antico também, que ele tem um programa que é o TN Autos, também já há muitos anos, né? E são avaliações de muita qualidade, que eles avaliam o carro em detalhe por detalhe, mas detalhe mínimo, né? Tipo, avaliação de 50 minutos de programa, coisa que não existe aqui no Brasil, né? Então vale muito a pena assistir. Mas voltando aqui ao que interessa, THP, velocidade máxima, então a gente tem uma variação muito grande dependendo do carro. No caso do 308, vale de 215 a 223. 223 para os modelos com motor flex e 215 para os modelos com motor só a gasolina. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido te explicar. E também tem uma relação diferencial, tá? Para você que quer entender isso. Os modelos só a gasolina tinham uma relação de câmbio um pouco mais curta, que dava em torno de 2.200 rotações a 100 por hora. Isso não influencia muito na velocidade máxima não, porque a velocidade máxima desse carro ele faz, se não me engano, em quinta marcha. Tá? Em quinta marcha. A sexta ela entra como se fosse um overdrive, né? Mas ainda tem esse detalhe, né? Que a relação diferencial dele é um pouco mais curta em relação a esse modelo daqui, né? O THP Flex. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido responder a sua questão. Aí você vai me perguntar, então por que não tem uma diferença de velocidade tão grande entre o 308 e o 208 GT? Visto que o 208 GT
ele é mais leve do que o 308. Aí é muito mais uma questão que tem a ver com relação aerodinâmica e a relação do câmbio mesmo. Não está associado tanto ao peso especificamente. O peso ele atrapalha muito mais o carro na hora de você sair da imobilidade, né? Principalmente quando você tem um motor forte, claro, né? Quando você tem um motor forte. Se você tiver um motor fraco, aí não vai mesmo. Aí não vai de jeito nenhum. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta, caro inscrito. Nossa, meu carro tá muito bonito. Tá muito bonito. É isso então. Valeu.